Oi, gente, já passou por alguma situação ou até está passando nesse momento da sua vida em que você simplesmente não sabe como resolver? Às vezes até você se sente tão sem força que é como se a mente não raciocinasse para vir uma solução, né? Porque se você pensar bem, todas as soluções que você precisa estão dentro de você. E esse mantra que eu vou passar hoje, que é estudado há muitos e muitos anos, ele resolve qualquer problema que você estiver passando. Eu digo porque eu já apliquei na minha vida em diversas situações e todas elas eu tive um resultado positivo, tá? E aí você já deve ter visto pelo título do vídeo que eu vou falar sobre o Ho'oponopono, né? E aí é o Ho'oponopono da nova era. Então deixa eu explicar para quem não conhece o que é o Ho'oponopono e depois eu explico qual seria o Ho'oponopono da nova era, né? Que é o que eu utilizo no momento. O Ho'oponopono são frases que, na verdade, o que as pessoas não compreendem é que ele é um código. Ele é um código para limpeza de memórias. Então, ele foi inventado, né? Veio à tona pelo havaiano que aplicou. Na verdade, ele tinha que prestar serviço, se eu não me engano, ele era psiquiatra. E ele foi chamado para trabalhar no presídio, e era o presídio assim mais perigoso que tinha, né? E aí ele começou a fazer a técnica de Ho'oponopono à distância, né? À distância. E todos os presos tiveram uma melhora significativa. O índice de violência do presídio assim quase que reduziu a zero. E foi aí, nesse momento, em que essa técnica se expandiu ao mundo, porque ele pôde trazer com embasamento, né, de funcionalidade, porque ele aplicou e ele nem precisou ir lá ter conta. Olha para você entender o nível de poder dessa técnica. Ele nem precisou chegar lá e ter contato com os presidiários. À distância, ele fez a técnica e resolveu, né, a sua questão. Até porque era um lugar que ele não estava à vontade de ir, porque era um presídio onde as pessoas tinham medo, receio de chegar até lá, pelo nível de segurança, né, de insegurança por os presos serem altamente perigosos, tá certo? E aí o Ho'oponopono é uma técnica havaiana que são ditas frases, essas frases fazem limpeza de memória. E aí você diz assim, como assim, Elizabeth, faz limpeza de memória? Ela vai atuar no seu subconsciente, porque nós atraímos a nossa realidade. Então, o que em nosso subconsciente está atraindo essa situação? Você entende o nível de poder disso? A gente quer resolver tudo na racionalidade. Então, às vezes, as palavras, elas não parecem fazer sentido. Nem para a situação. Às vezes é difícil você dizer porque você tem uma pessoa ali com uma intriga muito grande ou que lhe causou muito mal. E aí você diz, como eu vou falar que as palavras do Ho'oponopono, esse que foi difundido no mundo, é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E aí as pessoas, eu já chegou uma pessoa para mim com um problema, com uma determinada pessoa, e eu disse aplica o Ho'oponopono. E aí eu disse, né? Fulana de tal, diga fulana de tal, que é a pessoa que tá lhe causando problema no momento. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata a ela. Mas quem me faz mal é ela, eu não tenho que ser grata a coisa nenhuma, e eu também não amo ela, não vou fazer isso não. E deu-se por encerrada a conversa. Porque o que é que acontece, gente? É justamente por isso que eu quero explicar, tintim por tintim, para você entender por que é que as palavras são ditas. Porque se elas forem ditas de maneira aleatória, elas não vão ter o resultado eficaz que ela tem. Então você precisa compreender antes de falar palavras ao vento, certo? O Ho'oponopono vai agir dentro das memórias que você tem dentro do seu subconsciente, que está atraindo determinada situação ou determinada pessoa. Então, ele vai agir a nível invisível. Aí uma dificuldade das pessoas. Por quê? Porque a gente quer resultado imediato. A gente quer falar 3 palavrinhas mágicas e tudo na nossa vida está resolvido.
E o Ho'oponopono é algo bem mais profundo. Tanto que existe, né? O pessoal faz a questão do Ho'oponopono 108 vezes com o Japamala. Pra mim não funciona, porque eu fico cansada, estressada de estar tendo que repetir e tendo que contar. Se você consegue fazer isso, ótimo, você faz. Mas, por exemplo, o seu sentimento cria a realidade. Aí eu tô fazendo uma coisa à força. Porque disseram que é 108 vezes que funciona e não é assim, tá? E aí eu tô falando, quando chega lá no metade, me dá um rato. Me perdoe, te amo, sou grata, impaciente. O que é que eu vou atrair pra minha realidade? O que é que eu vou estar recriando? Já que o sentimento naquele momento é de desprazer, é de impaciência, é de frustração, tá entendendo? Então, existe a técnica de você fazer o Ho'oponopono 108 vezes. Se tiver tudo bem pra você, você pratica. Se não, como eu faço vou recitando o Ho'oponopono da nova era até eu sentir que eu não preciso mais. Até eu sentir que aquilo se dissolveu. Entende? E eu faço isso várias vezes ao dia. Quando me vem à memória algo que eu esteja precisando trabalhar em mim ou na minha vida. Mas você tem que ter a consciência de que se existe algo na sua vida hoje acontecendo com você, você a atraiu de forma inconsciente. E o Ho'oponopono vai trabalhar dentro daquilo que existe dentro de você que está atraindo aquilo. Entende? Então, sei lá, você está passando por uma situação financeira difícil. Você não sabe que crenças que existem dentro de você que está atraindo a escassez. Então, quando você recita o Ho'oponopono, você vai trabalhar dentro da crença de escassez. Então, sei lá, lá dentro do seu subconsciente você aprendeu que rico não vai pro céu. Que ter dinheiro, ter ganância não agrada a Deus. Ter dinheiro é ser ganancioso e ser ganancioso não agrada a Deus. Sei lá, você aprendeu isso. E aí você passa por dificuldades financeiras, não sabe o real motivo, mas quando você recita o mantra, você vai trabalhar dentro dessas crenças. E você nem precisa levar à tona. O próprio código do Ho'oponopono, porque é um código que vai agir sobre as suas memórias de escassez, ou memórias de não merecimento, ou memórias de baixa autoestima, certo? E aí a diferença do Ho'oponopono antigo, que é o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, para o Ho'oponopono da nova era, que é o que eu aplico, tá? Que é eu te amo, desculpa, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. A diferença de um para o outro, quem trouxe esse novo Ho'oponopono foi o Mestre Rumi, que é uma consciência de outra dimensão mais elevada. E a seguinte proposta é: quando você fala sinto muito, me perdoe, ainda está na consciência, na mentalidade de que há algo errado, há algo a ser perdoado. Existe um mocinho e um vilão dentro da situação. E não é isso que uma consciência mais elevada pede. Então, qual é a minha dica para você? Se você se sente bem com o antigo Ho'oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, você faz ele, certo? Se não, se você realmente quer elevar a sua consciência, e aí eu não tô dizendo que o outro não eleva, tá? Porque o outro também funciona muito bem, mas é justamente no sentido de você se sentir culpado. Então, sinto muito, me perdoe, ainda também vem da consciência de deixar as pessoas se sentirem culpadas por aquilo que elas fizeram. E a gente quer só dissolver a memória que atraiu tanto a pessoa do lado de lá quanto a pessoa do lado de cá, certo? Então você pode fazer um ou outro, ambos funcionam, você vai sentir dentro do seu coração o que é mais aceitável para você, o que é que você se sente melhor. Como para mim faz muito sentido essa questão de você não se sentir culpado por aquilo que está acontecendo na sua vida, o que houve, porque há um alinhamento de ambas as partes que estão participando daquilo que está sendo vivenciado. Eu uso o Ho'oponopono da nova era, tá certo? E aí, como é que você pratica isso? Então,
Sabe o que aconteceu comigo assim muitas vezes? Por exemplo, em situações em que eu estava com muito medo de algo, ou a situação estava muito ruim, estava acontecendo uma coisa muito ruim na minha vida, e aí eu começava... ou eu falava o meu nome, Elizabeth abençoada. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. O que é que significa isso? Você aceita a situação. A situação chegou até você. É a autorresponsabilidade. Em algum nível de consciência, eu atraí essa situação, mesmo ela aos meus olhos sendo extremamente desagradável. Então, é muito comum, quando a gente está passando por problema, quando a gente está passando por dificuldade, a gente terceirizar a responsabilidade para outras pessoas. É muito mais cômodo e mais confortável para mim dizer que a briga entre o meu marido e eu é culpa dele, certo? Não é culpa sua, mas é responsabilidade se você está vivenciando isso. Isso requer, assim, um grau de consciência mais elevado, certo? E aí, você naquele momento em que você recita eu aceito, você entende que a situação é aquela no momento. Você não a rejeita. Porque quando você rejeita algo, aquilo se expande. Então, aceita. Tá vendo uma briga? Já usei muito Ho'oponopono em momentos de briga com meu esposo. Incrivelmente, ele tava num nível de estresse e eu ficava, né, mentalmente fazendo o Ho'oponopono e aquilo dali, ó. Que eu ficava com vontade de rir, te juro. Ficava com vontade de rir, porque eu sabia o que estava acontecendo. Ele não. Que o cara ia de 80 a 8. Ele começava a brigar, eu já começava. Olha, Alex, abençoado. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Alex, abençoado. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Só aquele pensamento, ó. E aí você diz, eu te amo, porque o amor dissolve qualquer situação em que esteja lhe causando dor, em que esteja lhe causando desconforto, em que esteja lhe trazendo sofrimento. Então é como se você abençoasse aquilo que está lhe acontecendo, porque aquilo que está lhe acontecendo, mesmo que não seja de seu entendimento, é para um bem maior. Você tá entendendo como as palavras, elas são muito mais profundas do que meras palavras? Então você aceita a situação, você a abençoa amando e você agradece. Você agradece porque através dela você tem oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de trabalhar perdão, de trabalhar no julgamento, de trabalhar uma crença que existe em você que tá trazendo a situação à tona. Você entende? Então assim, o Ho'oponopono é uma ferramenta incrível, extremamente funcional, porque funciona. Gente, é assim, eu já usei para tantas situações, mas deixa eu falar só uma, me dê um minutinho para me falar uma coisa que eu tô me lembrando. Você que gosta desses assuntos de física quântica, espiritualidade, centelha divina, meus amores, a gente tem um canal de membros, onde a gente tem conteúdos exclusivos para vocês. E aí são conteúdos mais aprofundados, porque é para quem realmente quer mudar de vida, quer ter uma vida financeira melhor, quer ter relacionamentos melhores na vida, quer se dar bem melhor em todos os âmbitos, né? Quer ter sucesso no trabalho, nas amizades, no âmbito social, quer aprender a se amar mais. Então a gente tem muitos vídeos, todos voltados para a área de autoconhecimento, que te ajudam demais. E a assinatura é R$19,90. Então assim, você tá pagando R$20 para ter cursos de prosperidade, palestras, autoconhecimento. Oi, Ana. A gata pulou. Vai buscar, minha filha, eu tô gravando. Vai buscar a gata. Vai buscar, eu tô gravando. E aí, vou aproveitar que vocês estão aqui pra gente falar. A gente inventou de trazer uma gata nova. Meu gato está rejeitando. Há uma confusão aqui desde ontem, de briga, de confusão, de gato que puxa rápido, leva mordida e leva arranhada, porque ele não aceita que tem uma gata nova aqui. Já conversei, eu vou fazer o Ho'oponopono pra ele. Ah, mas eu vou pra esse gato se acalma. Pensa no bicho de pasto, não quer conversa. Minha filha acabou de dizer que a gata pulou pela janela.
Então é isso. Então você faz o Ho'oponopono e aí você, por exemplo, a situação financeira é difícil, você pode usar a palavra escassez que sinto muito, te amo, ou sinto muito, você pode usar isso, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ou situação financeira que estou vivenciando. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. E você vai falando, né? Fulana, porque você diz assim, lembra a minha colega que eu falei? Eu não vou dizer sinto muito, ela que me faz mal. Você tem que entender que por mais que a pessoa esteja na sua vida ali encrencando, causando problema, você atraiu. Você tá na sua vida, toma que é teu. Você atraiu. Então você vai fazer o Ho'oponopono agradecendo a situação de você ter a oportunidade de ver isso na sua vida, tá? De trabalhar isso, que a situação vem para lhe mostrar algo em você que precisa ser trabalhado. Então você diz, fulano de tal, fulano abençoado. Por exemplo, quando eu brigava com meu marido, tava brigando, eu digo, Alex abençoado, eu aceito, eu te amo, eu agradeço. E fala as palavras tentando sentir aquilo, tentando sentir gratidão, por mais que a pessoa esteja enchendo o seu saco, você fala que dá, meu filho, dá certo, como dá certo? Sabe outras vezes que eu já usei? Meu filho já se machucou feio uma vez numa trave, caiu na cabeça dele, trave de escola, aquelas de futebol, e ele era bem menorzinho, isso aqui dele ficou todo roxo. Eu não tava no bairro no momento, né, assim, minha mãe que teve que levar para o hospital e tudo, e eu mandei a minha mãe anotar no papelzinho pra ele ir dizendo, e fui falando ao Ho'oponopono para que não acontecesse nada grave. Então, assim, ele foi para o hospital e tudo aconteceu tão bem, assim, se dissolveu, ele não sentiu dor, não precisou fazer cirurgia, não quebrou nada, entendeu? São coisas que aparentemente mágicas, mágica. E aí, para encerrar, eu vou contar uma coisa muito, que eu nunca contei, assim, nunca contei em vídeo para vocês, que eu usei o Ho'oponopono, que foi uma coisa muito pessoal, então, assim, às vezes as pessoas não acreditam, eu evito falar, certo? Teve uma vez na minha casa, na minha antiga casa, que eu estava deitada para dormir e eu senti uma presença muito ruim, mas muito ruim em cima de mim. Mas vocês não têm noção. Era uma presença, foi tão forte, eu estava deitada já para dormir, uma presença tão forte que eu não conseguia me mexer. E só aquela sensação muito ruim. Eu não conseguia me mexer. O que foi que eu fiz? Me lembrei do Ho'oponopono. E aí eu fiz só que até pensar, gente, era uma energia assim, eu não vi o que era, mas até pensar eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu não conseguia, era como se eu estivesse extremamente paralisada. Então eu comecei a falar o Ho'oponopono com muita força, ainda fazia o Ho'oponopono antigo. Então eu sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grata, eu sinto muito, me perdoe, menino, mas aquilo foi, ó, saiu de cima de mim assim com um furacão mesmo, né? E tão interessante porque depois disso eu poderia ter ficado com medo. Eu não fiquei com medo, gente. Depois que aconteceu isso, eu consegui deitar, relaxar e dormir. Foi tão forte que até o medo que eu tava sentindo no momento, ele foi embora junto com aquela presença que eu tava sentindo, entendeu? Então, assim, testem, façam em qualquer área. Quantas vezes eu faço, Elizabeth? Quantas vezes você sentir necessário, né? É óbvio que as memórias da gente, elas estão impregnadas com raiz lá na mente. Então, quanto mais você fizer, mais aquilo vai arrancando, vai se dissolvendo. Então faça bastante, você está vivendo uma situação difícil, né? Abençoe, ame, aceite aquilo que você está vivenciando. Nada, por mais que aparente, é para o seu mal, tá bom? Às vezes o nosso julgamento sobre aquilo que a gente está vivenciando faz mais mal do que a própria situação. Então você que dá as características às vezes daquilo que você está vivenciando como a pior coisa do mundo, como uma coisa muito difícil, como uma coisa muito insuportável. Mas, gente, funciona demais. Façam isso e se inscrevam aqui no canal de membros. Vocês vão amar o conteúdo que tem lá dentro. Vocês vão amar aprender cada vez mais sobre si mesmo, tá bom? Um cheiro no olho.